Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vim mostrar para vocês esse belíssimo exemplar. É o Catasetum galeritum, planta aí que é originária aí das regiões norte do Brasil, né? Uma planta que é de clima quente, tá? Assim como a grande maioria dos Catasetum, uma planta que aprecia bastante climas quentes, um calor mais forte, mais intenso. É uma planta também, né, assim como os Catasetum, que são caducifólias, né, que perdem as folhas com o tempo. Essa planta em específico, comigo, né, ela costuma só florir depois de descartar as folhas, tá? Algumas pessoas, alguns amigos, conseguem a floração dela, né, com folhas e tudo mais. Só que eu acredito que seja uma característica dependendo do clima, né, dependendo do ambiente. Os meus aqui eu tenho alguns na coleção e todos eles só florescem depois do descarte das folhas. Aqui foi um bulbo, né, no qual eu fiz o replante, e aí esse bulbo originou esse broto, e o broto fez o amadurecimento, perdeu as folhas para vir a floração. Essa planta costuma emitir várias hastes florais, tá? Igual esse exemplar, essa é a primeira desse ano. Mas ela costuma agora começar a ficar emitindo hastes. Termina uma, vem outra, termina uma, vem outra. Cerca de 4 a 5 hastes, né? Durante o período de floração. Essa planta sempre comigo, né? Pode variar um pouco, né? O período aí de floração, mas dependendo o ambiente, né? Dependendo o estado no qual a pessoa cultiva, dependendo as condições dentro do orquidário, pode variar então o período de floração. Mas comigo essas plantas só começam a florir agora, né, no finalzinho já de abril, início de maio, e vai a floração até junho, final de julho, por aí. Mas isso podendo variar, tá bom? É uma planta de fácil cultivo, tá? Pode ser cultivada normalmente como qualquer Catasetum, pode ser tanto na placa, né, ou no toquinho, como eu já disse para vocês, que eu gosto de cultivar também, né? Esse aqui é um Catasetum, não é um galerito, mas ele pode ser cultivado assim, pode ser cultivado também nos vasos plásticos e no PET descartável, tá? O substrato pode ser também bem misto. Eu tenho exemplares aqui que são cultivados como esse, né, na casca de pinho com carvão. Tenho também ele só na brita e tenho ele no esfagno, tá? Lembrando que, dependendo do modo do seu substrato, as regas são diferentes, tá bom? Se for cultivo no substrato, tem que regar menos. No esfagno, tem que regar menos. Já nesse modo aqui, que são casquilhos bem grossos, né, com carvão, como vocês podem ver, são pedaços grandes. Então aqui eu faço rega diária, como é o padrão. Todas as minhas plantas eu molho diariamente. Adubação, né, uma planta que gosta aí de uma adubação balanceada também, tá bom? A adubação dela sempre no desenvolvimento da brotação, tá? Porque como os Catasetum, ele tem um período de dormência, então não vai adiantar muito ficar fazendo adubação durante o período que a planta está em dormência e ele não está se alimentando ali, o seu ciclo, né, tá bem mais lento. Então vai ser um serviço perdido praticamente. Então sempre ficar observando. O período, né, de despertar dele sempre é no período quando inicia as chuvas, assim como todos os Catasetum. Mas podendo variar também dependendo da região, né, que alguns lugares chovem mais tarde, outros começam mais cedo. Então isso varia. Uma dica sempre, né, para saber quando é a hora de aumentar a rega e aumentar a adubação, né, dos Catasetum, Galeritum, Cycnops, as plantas da família das catacetíneas em geral. Sempre observar, assim que ele começou a emitir a nova brotação, começa, né, o processo aí de fortalecimento da planta, né, uma adubação mais intensa, uma rega mais constante, né, porque eles precisam de bastante umidade para que possa se desenvolver, né, um bulbo saudável, grande e forte para vir as florações. Então é algo assim que a gente pode ficar sempre observando, né, o surgimento dos brotos. Ele começou a surgir o brotinho lá bem pequeno, já aumenta, né, a rega e a adubação.
O período de dormência deles também é sempre no fim das chuvas, né? Agora os Catasetum já estão começando a amarelar a folha, já estão começando a cair, né, as folhas, e ficar apenas os bulbos, como vocês podem ver aqui. Vão ficar praticamente todos assim, né? Mas isso não significa que a planta morreu ou algo do tipo. A planta só está em dormência, tá bom? Ela só está descansando para começar um novo ciclo no retorno das chuvas. E assim é com todas as plantas da família dos Catasetum, tá? As catacetinhas. Então, assim, são plantas de muito fácil cultivo, plantas muito perfumadas. Essa planta tem um perfume, gente do céu, é muito forte, tá? E chega a ser um pouco enjoativo. É bom, mas é muito forte devido, eu acho que a intensidade do perfume fica até um pouco enjoativo. Mas são plantas lindas, né? Esse exemplar é os Galeritum, né? Em geral, são plantas bem exóticas, com esse labelo bem diferente, vamos dizer assim. Essa planta também possui variações de cores, tá, pessoal? Igual os Catasetum. Tem ele amarelo, verde, marrom. Tem ele assim com esses detalhes de pintas, né, nas pétalas. Alguns com pintas nas sépalas também, né? Coloração do labelo pode variar também aí, desde o marrom, laranja, vermelho, até mesmo uma cor, um vinho negro, né? A gente fala negro, mas na verdade é um vinho muito intenso, que acaba dando a aparência de ser negro. Mas tem uma variação muito grande. Então são plantas assim, que para quem quer montar uma coleção, né, tem bastante opções de cores, né, e variações. São plantas que dão hastes bem grandes. Essas plantas ficam enormes, tá? Aqui, para vocês verem, é uma planta ainda adulta, mas jovem, né? Os seus bulbos ainda estão pequenos, ó, como vocês podem ver aqui, são bulbos ainda pequenos. Eu tenho alguns aqui, eu vou estar mostrando um para vocês, que é apenas um bulbo. Eu fiz replante agora, né? Que é a época que eu gosto de fazer o replante agora, passando a floração, e aguardo, né, para vir o surgimento de novos brotos na próxima estação. Mas isso pode ser tardado um pouquinho também, tá, pessoal? Eu começo agora mais cedo porque é muita planta para replantar. Então, se eu não começar, assim que já entra na dormência, muitas vezes começa já a chuva novamente, eles começam a brotar e eu ainda não terminei. Então, eu já começo mais cedo para dar tempo. Vou mostrar um para vocês que já está bem adulto. Olha só, aqui tá meio alto, mas dá para ter uma base. Olha só o tamanho que fica, né, os bulbos, ó, perto da minha mão, o tamanho que fica os bulbos dessas plantas. Então são plantas que ficam bem grandes. Olha só. Esses são todos galerito, né, que eu fiz o replante. Então são plantas que ficam bem grandes, ficam enormes. Então, assim, ele emite também hastes grandes. Eu já vi essa planta com cerca de 120 flores na mesma haste floral. Foi um caso à parte, não é algo que a gente se vê assim todos os dias, mas são plantas incríveis. Vem bastante flor, como vocês podem ver aqui, é uma planta que está com a haste até pequena, né? Não é uma haste assim que vamos dizer, nossa, é uma haste bem grande, não. É uma haste pequena com muitas flores. O legal dele é isso, ele dá bastante flores na haste floral, fica bem cheio, né? E isso é um atrativo, porque forma uma espécie de buquê bem bonita, certo? Então, pessoal, o que tem para falar dessa planta mais é isso, né? A gente, mais é para apreciar mesmo a beleza de sua floração, né, a sua exoticidade aí, uma planta bem exótica. Então, se vocês gostaram, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Logo mais teremos outros vídeos, logo aí a gente vai ter sorteios, tá bom? Já estou programando aqui para fazer um sorteio com os inscritos aí, com o pessoal que sempre comenta, tá? Mas eu vou estar fazendo um vídeo falando um pouco também sobre as regras para participar do sorteio, mas já vou adiantando que
O sorteio será mais entre as pessoas que sempre deixam like, sempre compartilham, né? Sempre estão comentando aí, dando uma força pro canal. Então, mas logo logo eu vou estar explicando tudo certinho, tudo direitinho para vocês, tá bom? E provavelmente no sorteio vai ter uma planta dessa junto, né? Não será só uma planta, serão mais, mas entre elas vou estar colocando um Catasetum galeritum para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.